Nós começamos domingo passado uma pequena série de mensagens que chamamos de Você Vê o que eu vejo. E a ideia foi já começar a olhar o Natal, mas olhar o Natal de uma forma, uma cosmovisão, uma ótica um pouco diferente. Como assim? Olhar o impacto da história do Natal pela ótica de alguns personagens. Domingo passado, nós olhamos o Natal e a história do Natal, e o impacto que essa história teve na vida de um jovem chamado José. Aquele que todos nós conhecemos. Você tem o presépio em casa lá, na sua escrivaninha, na sua mesa, tem lá uma ovelha, tem a manjedoura com Jesus, tem a Maria e José. Mas, via de regra, José não é muito mencionado, né? Chega o Natal, a gente tem gorros vermelhos que lembram Papai Noel, mas não lembramos muito de José. Lembramos de Maria, mãe de Jesus, lembramos dos pastores, do anjo, lembramos do milagre, lembramos até do ouro, do incenso, da mirra, mas de José ninguém lembra. Então, domingo passado, nós olhamos a ótica da história do nascimento de Jesus e o impacto na vida de José, o que nós chamamos de José, você sabia? Se você não pôde estar aqui nem online, não assistiu, está em todas as plataformas de áudio em podcast e também no YouTube, nosso canal, você pode assistir. Se você já assistiu ou pela metade, você pode revisitar o nosso material. Então, uma pequena série de mensagens em 3 reflexões, porque domingo que vem nós já temos o nosso musical de Natal infantil. Domingo passado e hoje. Domingo passado falamos sobre José e já anunciei que hoje nós falaremos sobre Maria. De igual maneira, olharemos o impacto da história do nascimento de Jesus na vida de Maria. O que acontece nós romantizamos tudo, né? Natal, uma virgem, o anjo, e Jesus, e manjedoura, e presépio, mas será que para Maria, em primeira instância, ali de pronto, foi uma coisa fácil? Me parece que como José não foi muito fácil. Agora, assim como José nos ensinou alguns comportamentos domingo passado, de como agir na situação que nós mencionamos domingo passado, hoje vamos olhar esse impacto da história de Natal a Maria e o que ela pode nos ensinar com o seu comportamento, com o seu movimento diante de algumas coisas. Então, domingo passado nós lemos o Evangelho de Mateus, que para nós foi mais propício para falarmos sobre José. Hoje, para falarmos sobre Maria, nos fica melhor o entendimento se nós olharmos o Evangelho de Lucas. Então, abra comigo Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33. Lucas 1, 26 ao 33. A história é a mesma que narramos domingo passado em Mateus, com algumas peculiaridades ou ordens específicas. Lucas 1, 26 vai dizer assim, a versão é NVI. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, o que falamos sobre ela está prometida a casamento. O que isso significa, falamos melhor domingo passado, hoje vou apenas mencionar. Versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada. Algumas versões, como a NVT, vai dizer: alegre-se, favorecida. Mulher favorecida, você foi agraciada, o favor de Deus veio sobre você, você foi escolhida. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria então ficou perturbada com essas palavras, pensando: o que pode significar essa saudação? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Em algumas versões, você foi favorecida por Deus. O favor de Deus veio sobre você. Então, favor, decore isso. Favor e graça. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Quem pode dizer amém para esta palavra? O seu reino jamais terá fim. Bom, pensando, que título nós daríamos à mensagem de hoje? O anjo vai dizer: alegre-se, agraciada, favorecida, você foi escolhida. Eu confesso que cheguei a pensar a mensagem como nome A Favorita, mas já tem novela com esse nome. Então falei, melhor não. A Favorecida pode ficar esquisito. Domingo passado, o nome que demos sobre a mensagem de José foi José, você sabia? E narramos isso. José, você sabia? Então, nesta noite, o tema para nós é Maria,
você sabia? Aí perguntamos assim, mas pastor Sandro, o que tem isso a ver com o contexto de Natal? Eu que expliquei no domingo passado sobre José, é a mesma coisa que se repete a Maria. Como se Maria não soubesse e realmente não sabe de nada que vai acontecer na vida dela. Então diríamos, Maria, você sabia que veio um anjo aí falar com você? Ela diria, não. Maria, você sabia que depois que esse anjo aparecer, a sua vida nunca mais será a mesma? Maria, você sabia que mesmo com 13 a 15 anos de idade, a sua barriga vai crescer, os seus pés vão inchar, você vai ficar enjoada e vai querer comer pastel de coisas esquisitas? Quem é que é a mãe? Levante a mão. Quem já engravidou aqui? Maria, você sabia que as coisas daqui em diante não vão ser nada fáceis? Maria, você sabia que a sua vida vai virar uma bagunça depois que esse anjo aparecer? Maria, você sabia que tudo que você planejou para o seu futuro, quando o anjo aparecer, vai por água abaixo? Ela diria, não, não sabia, pois se prepare. Maria, como José, não tinha noção do que ia acontecer. Mas estamos numa série de mensagens de Natal. Eu amo Natal. Quem aqui ama o Natal? Levante a mão comigo. Quem ama o Natal? Peculiaridades. Tem gente que ama o Natal por conta dos enfeites. Pastor, eu amo enfeitar a casa. Eu amo pisca-piscas. Eu amo árvore de Natal. Pastor crente pode árvore de Natal? Isso é polêmico, né? Mas pode árvore de Natal. Eu amo árvore de Natal. Eu amo aquela guirlanda que chama, fica na porta. A guirlanda, tem que comprar uma lá para casa. Uma guirlanda na porta. Eu amo as coisas de Natal, a toalha de mesa. Outros vão amar, quem sabe, o presente. Eu amo presente. Tem gente que ama dar presente. Tem gente esquisita. Eu amo dar presente. Já, vez de regra, eu amo ganhar presente. E observe que todo Natal é uma história para se contar ao longo do ano. É Natal que nós recebemos familiares que não vemos há séculos. É Natal que descobrimos que temos primos e tios que nós nem sabíamos. Seu primo, da onde? Isso aqui é seu tio, mas irmão de quem? Você nem sabe que esses parentes existem. E o Natal nos traz essa marca de presentear. Já tive infância, não nasci esse tamanho não. Então me lembro quando criança, meu pai me presenteava, era uma cultura antigamente, agora nem tanto, de se esconder presente, ou deixar o presente para ser revelado só no dia 25 pela manhã. Lembra? A gente acordava pela manhã, não lembro se 24 ou 25, mas era uma correria, cadê o presente, cadê o presente? E antigamente os presentes eram desse tamanho. A tecnologia avançou. Hoje os presentes são desse tamanho. E custa uma fortuna. Na época era um autorama, um ferrorama, uma caixa desse tamanho, tínhamos que procurar em cima do armário, embaixo da cama. Mas ao mesmo tempo que nós tínhamos experiências, por exemplo, de receber ou presentear ou presenciar pessoas que receberam presentes que não gostaram. Não levante a mão quem um dia na infância, na adolescência, na juventude ou como adulto já recebeu um presente que não gostou. Não é isso que eu esperava. E frustrou minhas expectativas. Imagine você como criança, a sua avó chega em casa com uma caixa grande. Quem sabe para enganar você, tem lá uma embalagem da ReHap, amarela. Aí você abre, você com 10 anos de idade, você sabe o que tem? Tem um jogo de panela, tem um jogo de xícara, prata, você pergunta assim, o que eu vou fazer com isso? Imagina você, ainda com os seus 6, 7 anos de idade, vê uma caixa grande, você sabe que dentro tem um jogo de cabide, pergunta para que esse cabide? Quem nunca ganhou um dia presente que se frustrou com o presente? Observe, criança odeia ganhar roupa, todo mundo sabe disso. Roupa, obrigado, hein? Tá na árvore de Natal, a criança chega e tem lá um pacote da ReHap, um pacote não sei o que lá, e tem uma sacola da C&A. A criança fica assim, espero que seja o meu. Tem a sacola da Renner, assim, Renner, Riachuelo, assim, cara, mas espero que seja o meu. A gente ama ganhar presente, mas quem descobre que muitas vezes os presentes, eles nos frustram. E por mais que os presentes sejam maravilhosos naquela hora, logo, logo, eles são substituídos. A gente esquece, quebra. Fica fora de forma, fica fora de moda. Quem nunca? Cadê aquela blusa que eu te dei, meu filho? Mãe, você me deu, mãe? Foi em 1998, mãe. Aquilo não está cafona, aquilo não presta mais para mim. Os presentes ficam fora de moda, eles quebram, eles enferrujam. O presente tem prazo de validade. Mas observe que Natal não está vinculado especificamente a presentes de loja que perdem a sua beleza, que ficam fora de moda, que quebram. Natal fala sobre uma graça, sobre um presente, que todos nós ganhamos.
o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus é o melhor favor ou graça de Deus a nós. Por isso dizemos que Deus é o melhor presenteador da história, porque não há presente melhor do que Jesus em nosso meio. E tudo aquilo que Deus nos dá como Jesus, não perde validade, não quebra. O favor de Deus, a graça de Deus, prende Deus para nós, como a salvação, por exemplo, não sai de moda. O que Deus derrama sobre nós não pode ser tirado, não pode ser quebrado. O diabo não pode nos roubar como a salvação e toda a graça de Deus. Porque Deus é o maior presenteador da história. Jesus é o nosso melhor e bom presente. E o anjo para Maria diz: mulher, você foi agraciada, você foi escolhida, você foi separada por Deus para receber o seu favor e a sua graça. E a palavra que o anjo usa no original é a palavra charis ou caris, que fala sobre carisma, que tem a ver com graça, com favor e graça. Algumas versões vão dizer assim: a Maria, você foi favorecida. O favor de Deus veio sobre você. A NVI vai dizer: a graça de Deus, você foi agraciada. Deus presenteia com favor. Deus presenteia com graça. Agora, os favores e as graças de Deus, três coisas para nós hoje no texto. A primeira delas, o favor de Deus, a graça de Deus, só pode ser recebido pela fé. O favor de Deus é recebido pela fé. Por isso é um dom, por isso é um presente. Se você não sabe, tudo no reino de Deus só pode ser acessado por uma chave. Essa chave chama-se fé. Se pudesse ser comprado, não seria presente. Se tivéssemos que fazer algo para receber ou trabalhar para ter em troca, não seria presente, seria salário. O favor de Deus só pode ser recebido pela fé. Por isso é um presente, porque ele é dado gratuitamente. Você não trabalha para receber o favor de Deus. O que você fez para merecer Cristo morrendo dos pecados? Nada. O que eu, Sandro, fiz para merecer Cristo na cruz por mim? Nada. A graça, o favor, a salvação de Deus, a presença de Deus não é por meio de recebimento porque fiz alguma coisa, aí é salário. Tampouco é por merecimento. Apesar de algumas pessoas ainda insistirem nessa ideia ou acharem que é por merecimento. Se eu fizer isso, se eu acender essa vela, se eu subir essa escada de joelho, se eu fizer essa novena, se eu fizer essa campanha, se eu fizer isso, então encontrarei a graça e o favor de Deus. Não é merecimento. Observe, o presente de Deus não é questão sobre você foi um bom filho, tirou boas notas, aqui está o seu presente, aqui está Cristo para você. Não, não é merecimento, meus irmãos. Isso é coisa humana. O favor de Deus é imerecido, a graça é imerecida, nós não podemos merecer. Agora, pastor, como eu tenho para mim, para minha família, salvação, graça de Deus, presença de Deus, volto a dizer, tudo no reino dos céus é acessado por uma chave e chama-se fé. Alguém perguntaria, então aonde fica o chaveiro? Aonde eu compro essa chave? Qual é a loja? O que eu tenho que fazer? Pasmem. Até mesmo a fé, que é a única coisa que acessa o reino dos céus, também é um dom e também é de graça. Paulo vai dizer, porque a fé não vem de nós, mas ela é um dom de Deus, para que ninguém se vanglorie ou ache mais do que merece. Até a fé é um dom de Deus. Então observe, estamos totalmente dependentes de Deus. Então a oração que temos que fazer é, Deus, dá-me fé. Dá-me fé para crer em Jesus. Dá-me fé para crer na cruz. Porque Deus, eu não vou conquistar fé. Eu não vou comprar fé. Eu não vou merecer fé. É o Senhor quem dá fé. Então Deus, dá-me fé. Invade meu coração e mente para que eu creia em Jesus, no seu favor, na sua cruz, na sua salvação, na sua ressurreição. E tudo o que isso traz junto com suas promessas bíblicas para mim, para minha família, para minha casa, para minha alma, para o meu espírito, para o meu casamento. Favor de Deus. Deus tem o seu favor, Natal, favor, presente. Deus tem os seus dons e presentes para nós, mas tudo isso é pela fé. Então, algumas observações. O favor de Deus só pode ser vivido pela fé. Quando as pessoas
estão frustradas. E uma coisa eu aprendi, meus irmãos, guarde no seu coração isso. A religião, lembrando que o evangelho não é uma religião, há muitas religiões. O evangelho é sobre Jesus e a sua palavra. A religião, que é sistema, certo? Geralmente é merecimento. Se você fizer por onde, se você passar tantas bolinhas, se você subir isso aqui, se você fizer isso, então isso vai acontecer. A religião, geralmente, te entrega uma cartilha, como uma lista de compras. Uma lista vai dizer assim, o que você não pode e o que você pode, para que então Deus venha com favor sobre a sua vida. Olha, você não pode fazer isso, não pode falar isso, não pode andar com esse tipo de gente, não pode comer isso, não pode beber isso, não pode fumar isso, não pode um monte de coisa. Aí depois, o que você deve fazer isso, Então, se você cumprir a lista cabalmente, encontrará o favor de Deus. O nome disso é religião. Todas são iguais. Sabe o que eu descobri? A religião cria dois grupos de pessoas. Dois grupos. O primeiro grupo dos soberbos. Que vai dizer, você viu? Aqui, ó. Não pode, não faço. Não pode, aqui, ó. Ó, você faz isso aqui? Não, não faço. Tá vendo? Por isso que Deus não te abençoa aqui, eu faço. Então cria um grupo de pessoas soberbas e orgulhosas. Que Salomão vai dizer que esses olhos altivos não vão herdar o reino dos céus. Deus aborrece. Então a religião cria um grupo de pessoas soberbas e arrogantes, que acham que merecem, e os outros não merecem porque não fazem por onde. O segundo grupo é o grupo dos frustrados, que tentaram, se esforçaram, mas não conseguiram. Eles vão dizer assim, quer saber uma coisa? Esse negócio de crente não é para mim, cara, eu não consigo. Ó, não pode cobiçar a mulher do próximo, não consigo fazer isso. Ih, rapaz, não pode mentir. Às vezes, eu me pego mentindo. Ih, tem que fazer isso, essa semana eu não consegui fazer. Quer saber uma coisa? Ser crente não é para mim, não. Vou seguir a minha vida. Vou tentar outra coisa. Tentar outra religião. A religião cria grupo de pessoas soberbas ou frustrados. O nome disso é religião, não é evangelho. Jesus não te dá uma cartilha. Jesus, ele dá a sua vida por nós. Jesus vai na cruz morrer por nós, porque já sabia que é impossível ao homem cumprir toda a lei. Ele mesmo diz, se você cumprir parte da lei e você pecar em uma, você falhar em uma, você falhou em toda a lei. Toda a lei. É impossível o homem ser fiel e obediente a Deus do padrão que Deus exige. Muito maior que o padrão FIFA. É outro padrão. É por isso que Jesus tem que vir e morrer no nosso lugar. O que ele faz? Ele nasce, ele cresce, e a sua vida toda é em obediência à lei. E por sua justiça e obediência, quando morre, a sua justiça é imputada a nós, em seu sangue. E por isso Deus nos aceita. O nome disso, evangelho, não é religião. Então, número 1 aqui. Tudo no reino de Deus só pode ser vivido pela fé no que Jesus fez. A segunda coisa, o diabo vai sempre dizer que isso não é para você. Como eu falei, o grupo dos frustrados. Não é para você, você nunca vai conseguir ficar sem contar uma mentirinha. Você nunca vai ficar conseguir ficar sem ter ciúme por alguma coisa, ou cobiçar alguma coisa. Olha, o seu lugar é o inferno, o céu não é para você. A exigência é muito alta, o padrão é muito elevado. O diabo sempre vai dizer para você, Deus não tem favor para você porque você não merece, isso não é para você. E você vai acreditar na grande mentira de que você não merece o favor de Deus. Sabe qual é a grande verdade do Evangelho? Ninguém merece. Ninguém merece. Pode ser chocante, mas se Jesus decidisse não salvar ninguém, estaria tudo certo. Porque ninguém merece. A verdade é que não há merecimento para nenhum de nós. Eu não mereço. Você não merece. Não tem como merecer. A justiça e a santidade de Deus são intocáveis em um padrão inalcançável. Moisés deu ao povo, em Êxodo 20, 10 leis, que o próprio Deus deu a ele. Olha, me tenham como único Deus, não façam ídolos, então não mate, não roube, não cobice, não minta, não faça isso e tal. Se fosse possível cumprir isso, todos estariam salvos. Não é possível cumprir os 10 mandamentos. É por isso que Jesus tem que morrer por nós. E o diabo vai dizer para muitas pessoas,
Deus não tem favor para você. Deus não tem graça para você. Não há salvação para o seu casamento. Não há salvação para os seus filhos, para a sua família. Você nunca vai alcançar, porque você não é tão especial como aquela pessoa. Você não tem feito por onde receber aquilo que Deus tem para você, é pela fé, não é pelo merecimento. Por isso, irmãos, por saber o quão pecador eu sou, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu decidi acreditar em Jesus e em seu favor na cruz por mim. Eu decidi, creio que essa fé que tenho não é minha, porque ela é um dom, Deus me deu. Eu decidi acreditar que Deus tem o seu favor para o meu casamento, que Deus tem o seu favor para a minha família, que Deus tem o seu favor e as suas bênçãos para esta igreja, que Deus tem o seu favor para aqueles o qual Ele comprou naquela cruz. O nome disso é fé, é decidir acreditar com uma fé que eu não posso produzir. Mas não vou deixar o diabo roubar a minha mente, roubar o meu coração, ocupar a minha alma com dúvidas. O diabo pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser, mas eu estou apegado à palavra de Deus, que diz, aquele que crê, e com seu coração confessar será salvo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele está vivo e agora reina em glória à destra do Pai. Eu creio pela fé nesta cruz que eu serei salvo e que o seu favor agora é para comigo e para com a minha família. É fé para crer, porque tudo no reino dos céus é pela fé. Pastor, onde eu compro bênção, onde eu compro favor, onde eu compro libertação, a quem eu vou, é tudo pela fé. Diga assim ao seu vizinho que está do seu lado, diga assim, o reino de Deus é todo acessado pela fé. Não é merecimento. Olhemos Maria, o que ela tinha para dar em troca? Nada. Quem é Maria? Uma jovem. Quantos anos? Teólogos chegam a dizer aproximadamente de 13 a 15 anos. Imagine, irmãos, tem uma filha de 11, 13 a 15 anos de idade. Mas era uma princesa, possivelmente. Nada. Pobre. Família, qual é o nome dos pais de Maria? Ninguém sabe. Não é relevante. Morava no palácio? Não. Morava em Nazaré. No Antigo Testamento, Nazaré nem é mencionado. Não tinha importância alguma. Jesus, quando começa o seu ministério e fala palavras que nunca foram ouvidas, algumas pessoas perguntam, quem é essa pessoa? Jesus, de onde ele é? Nazaré. Ele fala assim, mas pode vir alguma coisa boa que preste Nazaré? Nada de bom tem Nazaré. Maria pobre, é adolescente. Talvez se fosse hoje, da favela, do morro. Não merecia nada. Não tinha sangue azul, não vinham de pessoas importantes. Mas ainda assim o favor de Deus sobre ela, porque não é sobre merecimento. É sobre favor, é presente, é dom. Deus dá de bom grado. Deus é abençoador. Algumas coisas observamos aqui, número 1, o favor de Deus não tem como base o seu passado. Maria, quem você é? O que você fez? Por onde você andou? Deus diz para você hoje, Marcelo, Lucas, João, não sei qual é o seu nome. O favor de Deus, a graça de Deus, não tem como base o seu passado. Não importa quem você foi. Não importa nem quem você tem sido. Deus, quando quer fazer algo, Ele faz totalmente, transforma totalmente. Mas, pastor, Deus jamais me daria um casamento abençoado, porque em outro casamento eu fui um péssimo marido. Pastor, Deus jamais me daria filhos, porque no outro casamento, uma outra experiência em relação, eu fui um péssimo pai. Deus jamais me salvaria se olhasse o meu passado, as coisas que eu fiz, o que falei, pessoas que maltratei, que não perdoei, injustiças que pratiquei. Deus não tem como base o seu passado. Não importa quem você foi. Deus tem o seu favor a nós. E isso é mediante a fé. Sabe por quê? A segunda coisa que eu aprendo é que o favor de Deus não é sobre o que você põe à mesa. O favor de Deus é sobre o que Jesus põe à mesa. O que eu tenho para colocar à mesa para Deus? Nada. Sabe o que eu tenho? Pecado. Não é sobre o que eu tenho para oferecer a Deus. É sobre o que Jesus coloca na mesa. Diz assim, Pai, eu cumpri toda a lei pelo Sandro e morri por ele. Então aqui, Pai, está a minha obediência ao Senhor e a minha obediência é por Ele. Jesus coloca a mesa do Pai assim, Pai, aqui está a minha justiça.
Eu fui justo e eu fui santo. Coisa que Sandro não conseguiria ser, mas eu fui por ele, morri na cruz do Calvário, meu sangue derramei por ele, comprei os pecados dele e morri e ressuscitei para salvá-lo, libertá-lo, regenerá-lo, justificá-lo. Então, Pai, aqui está na mesa tudo que eu fiz pelo Sandro. O nome disso é presente, é dom, é dádiva, é graça. Não se conquista, não se merece e não se compra. E o favor de Deus, meus irmãos, não se resume à sua provisão ou prosperidade. Por que nós tendemos a fazer isso? Menina, viu lá fulano? Deus é com ele, hein? Ó, estava de bicicleta um dia desse. Olha lá o Corolla. Ó, cheiro de novo. Olha, Deus é com ele, hein? Olha lá. Estava de aluguel um dia desse. Olha a mansão que Deus deu para ele. Olha, Deus favoreceu essa pessoa, hein? Poxa, o que ela fez? Como ela conseguiu? O favor de Deus não se resume a propriedades, a bênçãos materiais. O maior favor de Deus é sobre a sua presença. É sobre a sua libertação. É sobre a sua salvação. É sobre o seu Espírito derramado sobre toda a carne. Essa é a maior graça de Deus a nós. Porque nesse mundo tudo passa. O carro enferruja, o ladrão leva, o outro do lado bate e amassa. A casa precisa de reforma, cai um muro, troca a telha. Nada que possamos receber nos dará uma alegria plena ou será para sempre. Portanto, o maior favor de Deus é Jesus Cristo, a sua presença e o dom do Espírito Santo. Esse é o maior presente, essa é a maior alegria. Porque no mundo tudo vai passar, irmãos. Está aí a Copa do Mundo, Hexa, acabou, cadê? Não tem mais Brasil. Acabou o Brasil. Voltemos à vida real. E por mais que o Hexa viesse, duraria o quê? Uma semana, no máximo. E voltamos à vida real. Mas uma vida real, para aqueles que têm fé em Jesus, que é acompanhada e vivida com a presença de Deus, que é o maior presente que recebemos. Olha o que vai dizer o salmista do Salmo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer a verdade da vida, a alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. A alegria plena de um ser humano é na presença de Deus. Tudo no reino de Deus conquistado pela fé. Que é favor de Deus, que é graça de Deus, libertação, salvação para você, sua casa, sua família, creia. É pela fé, não é por merecimento. Agora versículo 29 e 30 de Lucas 1. Estamos em Lucas 1, versículo 29 e 30 vai dizer assim. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar a saudação. Que saudação? O anjo chegou e falou assim, botou o nome dela e falou assim, calma. Você foi agraciada, não tenha medo. Ela pensou, o que isso significa? Verso 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, você foi agraciada. Número 1, favor de Deus, recebido pela fé. Segunda coisa para nós, o medo precisa diminuir. Toda vez que Deus nos favorece, toda vez que Deus nos agracia, toda vez que Deus nos dá os seus dons, presentes, convites, chamados, nós tendemos a ficar com medo. Como isso vai ser? Como vai acontecer? Quando vai acontecer? De que jeito Deus vai fazer? Quando vai se realizar? Temos medo. Por isso o anjo sabe que Maria está com medo da notícia. Ele diz, não tenha medo, calma. Não tenha medo, você foi agraciada. Eu fiquei pensando, olhando agora pelos olhos de Maria. Imagine você, vamos supor que você está num restaurante, está ali eu, Adriano, numa mesa jantando. Está tudo muito bem. De repente, numa mesa, levanta a pessoa que você não conhece. Você olha, ela vem em sua direção olhando para você, já fica meio cabreiro. Ela vai para, bota a mão no seu ombro, pastor Marcão, e diz assim, calma. Não tenha medo, você foi escolhido. Eu digo assim, meu irmão, que papo é esse? Do nada o cara fala, calma, não tenha medo. Eu digo, agora ele vai dizer, passa a carteira e não se mexe. Ou ele vai dizer, calma, não tenha medo. Tem um grupo aqui atrás armado, está de costa. Eles vão invadir aqui, vão matar geral. Do nada,
Agora, um homem que eu não conheço, imagina Maria, uma jovem, aparece um anjo. Assim, Maria, Deus escolheu você, mas calma, ora, não tenha medo. Meu Deus do céu, o que esse homem vai dizer? A mulher fica apavorada. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada. Porque, irmãos, quando somos agraciados, o incerto, aquilo que não temos controle, nos causa muito medo. Por isso, o anjo sabe que ela vai temer o futuro. E o anjo vai dizer, não tenha medo, simplesmente confia. Eu digo toda vez que Deus nos escolhe, Deus nos favorece, Deus nos agracia, nos dá dons, talentos, ministérios, chamados, Deus nos mostra qual é a vontade dEle. Ele também nos diz, não tenha medo, só aceite, só se lance. E se tiver medo, deixe esse medo aos poucos e diminuindo por confiança, experiências e por tudo aquilo que pela fé você vai ver e você vai experimentar. O tema da mensagem hoje é Maria, você sabia? E nós diríamos, Maria, você sabia que se você aceitar essa ideia, você vai ser grávida com 15 anos de idade? Maria, você sabia? Ela não sabia de nada. Imagina o medo. O anjo falou, você vai dar à luz a um filho com 15 anos e virgem, prometido em casamento, irmãos. Olha que notícia agradável. E naquela época, você engravidar fora do casamento era adultério, ela era virgem, não era casada. O pagamento para isso, o preço para isso, a condenação para isso era apedrejamento em praça pública até a morte. Então Maria recebe a notícia, tem medo. Nós sabemos a história e sabemos que José vai ter com ela, que depois vai... Mas Maria não sabia de nada. Ela não sabia se, ao receber esta graça de Deus, se José ia entender. Ela não sabia como seria a gravidez na adolescência e juventude durante 9 meses. Ela não sabia como ela faria para prover e para alimentar o menino. Ela não sabia se José ia se casar com ela ou se ia entregar ela para a justiça. Ela não sabia ainda como 2 jovens com 15 anos de idade trariam sustento para uma criança. Ela não sabia ainda, por exemplo, que Deus no futuro estaria provendo para o menino com os seus presentes, com ouro, mirra, incenso. Ela não sabia de nada, por isso o anjo disse, não tenha medo, você pode não saber, mas confia, não tenha medo. Porque Deus quando chama, meus irmãos, Deus quando favorece, Deus quando nos dá os seus presentes, Ele sempre vai nos convidar para coisas e vai nos dizer, não tenha medo, simplesmente confie que eu estou nisso. O que podemos aprender aqui, número 1, é que ter o favor de Deus não significa que será fácil. Poxa, mas eu achei que quando Deus me escolheu, quando me deu esse dom, quando Deus me escolheu, quando Deus se casa, me deu filhos, que seria mais fácil. Ele disse, eu estarei com você. Mas Ele não disse que seria fácil. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Está comigo? Vamos vencer também. Ter a graça, a salvação, o favor de Deus, não significa que as coisas vão ser fáceis. E segundo, o favor de Deus vai exigir que você não se apoie em seu próprio entendimento. Imagine Maria, anjo, tá, eu entendi, tenho 15 anos, vou ficar grávida. Tá, eu sou virgem, já é um pouco complicado, tudo bem. Prometido em casamento a José, José não vai entender, eu vou acabar morrendo. Tá, caso eu não morra, eu vou ficar com um barrigão com 15 anos de idade. Eu não trabalho, meus pais são pobres. É o que? É Bolsa Família? Eu não sei como é que vai ser. Já me inscreveu lá? Perguntaria para o anjo. Vai falar assim, anjo, na boa, a conta não fecha. Muito obrigado pelo presente, mas olha, escolhe outra pessoa. Pelo entendimento lógico. Gente, vamos ser sinceros, você que é pai. Sou pai de uma adolescente de 11 anos de idade. Imagina, sua filha com 15 anos de idade. Chega em casa, mamãe, fala meu amor. Então, o anjo apareceu para mim, né? Então, mãe, eu sei que a senhora matriculou agora aí no primeiro ano do ensino médio, mas eu acho que não vou poder ir para o colégio mais não. Por que não, minha filha? Porque eu vou ficar grávida. De quem? O anjo falou que do Espírito Santo. Espírito quem? Do Espírito Santo. Ah, essa é coisa de José, não é? José engravidou você, pode falar. Não, não, mamãe, foi o anjo. Irmão, é louco, é insano. A conta não fecha. Mas o anjo disse, olha, apesar dos apesares, não tenha
medo. Porque Deus, quando nos convida, nos chama, nos dá o seu graça, sua graça e seu favor, Ele nos dá um espírito de coragem, de ousadia e não de medo. Porque o espírito de medo não provém de Deus, mas do diabo. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, no Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia ou medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu me lembrava de José nesta manhã. De Davi. Davi chega diante do exército, lá está Golias, desaforos, por dias e dias e semanas, o exército de Israel está na parede encostado com muito medo. Saul está com medo. E Davi tem nele o Espírito de Deus, que é um espírito de coragem, de poder. Fala assim, quem é esse circunciso para falar assim do exército de Deus vivo? Eu vou ter com ele, vou matá-lo em nome de Deus. Sabe o que é isso? Espírito de poder, de coragem. Esse é o Espírito de Deus. Deus chama Maria e vai ter com ela. Meu irmão, quando Deus chama você para algo, quando Deus te dá um presente, Deus te agracia com algo, com um dom, um ministério, família, casamento, filho, salvação, Deus não chama, não convida você a dar um presente e dar um passo para trás assim, vai, agora é contigo. Não. Deus caminha com você o tempo todo. Deus te chama para ter com Ele, para ir com Ele, para estar com Ele, para fazer com Ele. Ele dá o presente e Ele a acompanha, está junto. Deus não perde você. A tecnologia de hoje, nós temos hoje no WhatsApp a tecnologia do localização em tempo real. Quem já usou aqui? Diz assim, olha, eu estou aqui, acompanha que você vai me ver aí onde que eu estou. Minha mãe, de vez em quando, a pastora Sandra, pega um Uber meio esquisito, indo para Niterói, e ela me manda, compartilha na hora comigo a localização. Ó, o cara é esquisito, o carro é esquisito, o lugar é esquisito, fica olhando para se eu sair aí, entrar em algum lugar difícil aí, você sabe onde eu estou, hein? Então nós temos hoje como acompanhar a pessoa, onde ela está. Olhar a localização em tempo real. Mas isso é falho. Você pode perder o sinal. Você pode entrar em modo avião. Pode acabar a bateria. Não é assim que Deus te acompanha como a localização em tempo real. Não, Deus te acompanha full time em tempo real. Deus não entra em modo avião. Deus não perde o sinal. A bateria de Deus não acaba. Deus te acompanha e não te perde todos os dias da sua vida. Essa ideia de Rexona, não te abandona, é mentira. Só quem não nos abandona é Jesus. Todo mundo, uma hora, pode te abandonar, do desodorante até o amigo. Jesus é o único que não nos abandona. Deus chama Maria e diz, Maria, não tenha medo, falando pelo anjo. Ele vai estar com você. Deixa o medo diminuir e vai, porque Deus é contigo. Salmo 139, versículo 7 vai dizer assim, Davi vai dizer, Senhor, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, adivinha, também está lá. Se eu subir com o asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus não nos perde. Sempre seu vizinho nessa noite diga assim, Deus não te perde. Deus não te perde, meu irmão. O próprio Jesus diz, aqueles o qual o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. Aqueles que estão em minhas mãos, eu jamais os perderei. Deus nos dá o seu favor, a sua graça de salvação, nos dá suas benesses, seus presentes, dons, talentos, chamado, ministério, família, amigos, casamento, mas Deus está nos acompanhando sempre ao nosso lado. Então, se Deus te chamou para algo, se Deus te entregou algo recentemente ou não, mas o medo tomou conta do seu coração, deixe o medo ser trocado pela confiança e descanso em Deus. Versículo 38 de Lucas 1. Respondeu Maria diante do convite. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, e somente então, o anjo a deixou. Eu fiquei pensando aqui que foi nesse momento que o anjo a deixou. Que momento foi esse? Em que ela diz, eu sou serva do Senhor. Ele é o Senhor e eu sou serva. Então, que aconteça conforme a vontade. Então, talvez, o anjo entendeu, agora está pronta, eu posso ir. Talvez Maria ficasse relutando, mais anjo, não fecha a conta, mais anjo, eu posso ser mais anjo. O anjo ia ficar até ela se posicionar. Então, número 1, o favor de Deus é pela fé. Número 2, deixa o medo diminuir. E terceiro e último, a fidelidade precisa aumentar.
Quando nós somos agraciados, número um, pela salvação em Jesus, a sua presença, o perdão dos pecados. E número dois, com favores diários, família, vida, casamento, ministérios, dons, talentos. Nós temos que deixar o medo diminuir e deixar aumentar em nós a fidelidade à obediência. E dizer, Deus, eu posso não entender, não tenho ideia de como vai terminar isso, mas sou seu servo, Senhor. E creio, pela fé, que é um dom, que o Senhor está no controle de tudo. Que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e vivem segundo o teu propósito. Observe, Paulo não diz que todas as coisas cooperam para o bem de todos. Guarde isso. Paulo não diz o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. Não. Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para o seu propósito. Todas as coisas cooperam para aqueles que são servos, que creem, que confiam e colocam o barco da sua vida nas mãos de Jesus. Então, tudo ao seu redor vai cooperar para o plano dele. Porque você largou o volante, você largou o leme, você saiu do lugar de governo, deu para Jesus. Então, tudo que ele faz é para o seu bem. Maria foi fiel e disse, sou serva do Senhor, quem desce comigo, tudo o que deve acontecer em sua palavra. O que Maria fez? Andou um dia de cada vez, meu irmão. Falei domingo passado, talvez a primeira coisa que ela fez foi comunicar aos pais, não sabíamos quem são, e ter, como eu falei domingo passado, aquela difícil conversa com José. Passou um zap para José, amor, precisamos conversar. Amor, eu estou grávida. Como assim, Maria? Você é virgem. Você sabe que eu posso delatar você, você vai morrer, né? Eu sei, mas Deus apareceu para mim com um anjo, eu estou grávida. Grávida de quem, Maria? Do Espírito Santo. Santo quem? Espírito Santo. Ah, sei. Ela foi fiel um dia de cada vez. Ela não sabia se José ia topar a ideia. Ela não sabia, por exemplo, que lembra do ano passado, que o anjo, ou se o anjo ia aparecer para José, para trocar uma ideia com ele e convencê-lo de que era Deus o negócio. Ela não sabia de nada, irmãos. Imagine uma jovem de aproximadamente 15 anos de idade, virgem e inocente. Ela diz, eu sou serva do Senhor. Eu vou andar um dia de cada vez. O que ela fez? A barriga cresceu, ela encarou. Se você tentar voltar a uma realidade, sair desse romantismo que nós temos das histórias bíblicas, mas a história bíblica é feita de gente de verdade, de histórias reais. Ou você acha que não foi muito estranho Maria e José, de mãos dadas, sem casar, ou sem mãos dadas, sem casar, e a barriga crescendo, no meio da família? Chega na reunião da família, a tia para outra tia, reparou? O que foi? Barriga da garota? José, quem diria, hein? Safadinho. Olha lá, ó, tá grávida, tem vergonha não? Os amigos do colégio, os amigos da vizinhança, vergonha total, total. Sou serva do Senhor. Aconteça comigo conforme a palavra do Senhor. Eu vou ser fiel um dia de cada vez. Eu vou encarar o mundo, a sociedade, a cultura, crendo que Deus me favoreceu, me agraciou, Ele vai estar comigo nos piores momentos da minha vida. Ela foi fiel, aumentou a criança, educou a criança, cuidou da criança. Quando Jesus cresceu, ela estava lá. Formou seus discípulos, ela estava lá. Lucas vai dizer que quando Jesus começa a ser dado como louco e quer empreendê-lo, ela sabe disso. Ela sai com seus outros filhos, atrás de Jesus para tê-lo de volta, para não ser morto e preso. Ela ama o seu filho. Ela sabe quem ele é. Ninguém crê, mas ela sabe quem ele é. Jesus então é julgado, é condenado. Maria está lá, fiel ao propósito e ao chamado. Jesus é condenado e é levado à crucificação. Jesus é pendurado em uma cruz. Jesus tem as mãos perfuradas. A mãe de Jesus não foi para casa, ela estava lá. Imagine quem é mãe e pai aqui. A comparação teológica é como de ter um filho baleado.
Imagina você, mãe, tem um filho no hospital que tem um tiro no pé, um tiro na mão, um tiro na lateral, onde o soldado transpassa ele, sai água e sangue. É a mesma percepção e sentimento que Maria tem. Talvez de pavor, com um misto de fidelidade e confiança. E Jesus fala assim, João, já, últimos suspiros, João, cuida da minha mãe, porque ela estava lá. Fiel até o fim. Fiel até o fim. Quando temos o favor, a graça de Deus, a salvação de Deus, os dons de Deus, os presentes de Deus, nós precisamos que a fidelidade, a confiança e a obediência aumente. Maria foi fiel até quando parecia que a história não terminaria como esperado. Irmãos, pense comigo, Maria está ali ajoelhada, prostrada, rosto em terra, lágrimas, lameada, chorando. E Jesus está lá, cabeça decaída, corpo sangrando, últimos suspiros. Talvez, só talvez, ela tenha se lembrado de Lucas 1, versículo 33. E o reino dele jamais terá fim. E talvez ela tenha pensado, o que aconteceu? Não parece que vai terminar como o anjo me falou. Mas ainda assim, eu vou crer e eu vou ser fiel. Eu fiquei imaginando o sábado pela manhã da Maria. Ela vai para casa, o corpo foi velado. Ela acorda pela manhã, sábado, Jesus não está lá. Ele foi morto, foi baleado como se fosse hoje, ele foi enterrado. Mas Maria está lá, fiel, fiel. E por ser fiel até o fim, por ser fiel a todo favor que Deus a lhe deu, e deixar passar um pouco do medo, acreditar que Deus, quando nos dá algo, Ele nos acompanha e não nos perde. Só por esse motivo, Maria pôde experimentar o extraordinário, do domingo pela manhã. Porque é a sexta-feira, ao sábado, mas ao domingo. E a Bíblia nos conta, nos revela, nos prova, historicamente, geograficamente, cientificamente, que no domingo pela manhã, o sepulcro não foi capaz de segurar o Senhor Jesus. E a pedra foi arrancada, sem anjo algum, a pedra foi rolada. Jesus levantou como um salto, e vivo ele saiu, e muitas pessoas e mulheres o viram. A sepultura não pôde segurar o Senhor, então quem sabe Maria foi correr e foi saber de Jesus, então mais uma vez se lembrou em outro contexto. Viu, Maria? Você não sabia. Maria, você sabia, e como o anjo falou, assim será, o reino dele jamais terá fim. Ele reinará e governará para sempre. Ele é o Senhor, o qual o anjo falou que seria, ele é o Messias. E Maria, assim como você cuidou dele, assim como você lamentou, assim como você educou, muito mais o será, porque esse que está vivo, ele está vivo e pagou o preço também, Maria, por você, pelo seu pecado e por José. E esse que você pariu, que você cuidou, será o salvador da sua casa e da sua família. Ser fiel, acreditar com fé, deixar um medo diminuir, para que então possamos viver o favor, a graça e o chamado de Deus. Para nós orarmos e terminarmos esta noite para refletir e praticar. Número 1, fique de pé comigo. Número 1, reconheça o favor de Deus em sua vida. É pela fé, irmão. É pela fé. Para alguns hoje aqui, Deus hoje te chama ao reconhecimento. Você reconhecer o favor da cruz e da salvação. Relutantes, incrédulos. Deus hoje para alguns, quem sabe, chama você a reconhecer o favor de Deus da salvação. Olhe tudo o que você já enfrentou, olhe todos os livramentos que Deus já te deu. E hoje, mais uma vez, Deus insistente fala com você, é pela fé, não é por força, nem violência, mas pelo meu Espírito. Para alguns hoje aqui, é reconhecer o favor de Deus na sua vida,
tudo aquilo que você já presenciou e já viu Deus fazer, mas o medo tomou conta do seu coração, a frustração tomou conta do seu coração, as experiências com pessoas distanciaram você, e hoje você está distante da comunhão com Deus, distante da comunhão com o corpo de Cristo, distante da comunhão do serviço à família de Jesus. Deus te deu dons, talentos, te chamou, te deu tantos presentes, mas você não reconhece que com Maria você foi agraciado, favorecido. Não que você é especial, não que você mereça mais do que os outros, mas por algum motivo, por alguma graça incompreensível, Deus te deu algumas coisas e te chamou para algumas coisas. Então reconheça hoje o favor de Deus na sua vida. Deus é um Deus, o maior presenteador que nós poderíamos conhecer na história. Há pessoas hoje que deixam a comunhão do corpo de Cristo, que deixam a comunhão com o próprio Espírito Santo e decidem colocar a mão no volante da sua vida, colocar a mão no leme do seu barco e dizer: eu vou fazer a minha própria corrida, eu vou viver a minha história, eu vou ganhar o meu dinheiro, eu vou conquistar o meu sucesso, vou fazer o meu nome. E no final descobrem que mesmo que tenham conhecido, quiçá, talvez sim, talvez não, ainda assim, no final, descobrem que tudo isso é passageiro. Que a alegria é só momentânea. O dinheiro vai da mesma forma que vem. As relações, os prazeres, nos alegram por um tempo. Depois precisamos consumi-los de novo para voltar ainda a um estado, mas não como aquele, um pouco inferior. Só Jesus pode nos dar a sua presença e alegria plena. Então, para essa noite de tentar refúgios, de fugir do que Deus te chamou, de não reconhecer a graça que Deus já te deu. Reconheça, número 2, não tenha medo do que Deus te chamou para fazer. Pastor, tenho medo. Tenho medo de ir e não dar certo. Tenho medo de fazer e não ter a provisão. Tenho medo de sair deste lugar que eu me coloquei e para este lugar que eu creio que é onde Deus quer que eu esteja. Eu tenho medo de não saber como isso vai acontecer. Eu vou ter a provisão, vou ter o alimento, ainda vou ter amigos? Como vai ser? Não tenha medo do que Deus chamou você para fazer. Maria e José nos ensinam que não é pelo nosso entendimento, mas é pela fé. E terceiro, aumente a sua confiança e fidelidade em Deus. Troque o medo pela confiança. Busque ser fiel aos propósitos e planos de Deus um dia de cada vez, meu irmão. Você não tem que amanhã, segunda-feira, ou em janeiro, alcançar todo o potencial que Deus tem para você. Diga assim comigo, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Se eu, Sandra, amanhã conseguir ser um pouco, mais um pouco, 0,1% melhor, já é um avanço. Se eu conseguir ser um pouco mais obediente, um pouco mais fiel, ter um pouco menos de medo, ser um pouco mais confiável e confiar, é um avanço. É um dia de cada vez. Uma criança não nasce do dia para a noite, são 9 meses. Aumente a sua confiança e a sua fidelidade em Deus. A pergunta que eu faço para orarmos é: aonde está você? E o que essa mensagem faz sentido para você? O que essa mensagem alerta você? Para alguns hoje aqui é a salvação em Cristo, perdão dos pecados. Para outros a reconciliação, estou distante da comunhão com Cristo com o corpo. Para alguns é voltar a servir, colocar a mão no arado. Para outros é se lançar aquilo que Deus chamou você como ministério, como dons, como palavra. Eu por muito tempo fui muito resistente. Eu era um jovem casado. Tinha pavor da ideia de estar aqui onde eu estou hoje. Eu sabia o que Deus queria, mas eu não reconhecia e tinha medo. Eu dizia: não, Senhor, não é isso que eu quero. Senhor, eu tenho um mundo ainda para ganhar. Tenho lugares que eu nunca fui. Tem dinheiro que eu ainda não ganhei. Tem lugar que não estampou o meu nome ainda. Senhor, eu tenho uma carreira pela frente. Agora não, Senhor. Eu resisti o favor de Deus. Mas chegou uma hora que foi irresistível. Por isso que eu creio na graça irresistível. Deus dá uma graça que é impossível resistir.
É impossível. Mas não foi do dia para a noite, foi um processo. Para que eu hoje estivesse aqui, para que você hoje estivesse aqui. E o processo não termina hoje, ele continua. De que maneira essa mensagem faz sentido para você? Vamos orar? Bota a mão no seu coração esta noite.